As sequências 3, 6, 9, etc. até x e 4, 6, 8, etc. até y são progressões aritméticas com 50 termos cada uma. Determine a soma dos elementos comuns dessas sequências. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que dá para descobrir de cada uma dessas sequências aí? Vamos chamar a primeira delas, 3, 6, 9, etc., de AN. Então essa sequência, 3, 6, 9, etc. aqui, vamos calcular o 50º termo, já que ela tem 50 termos, vamos calcular o último termo dela. O termo geral AN, ele pode ser dado da seguinte forma. Como aqui é uma progressão de razão 3, de 3 para 6, de 6 para 9, a gente está aumentando 3, então vai ser 3n mais ou menos alguma coisa. Como fazendo aqui o n igual a 1, já dá exatamente 3, que é o valor do primeiro termo. Então não tem que somar com nada, é como se fosse 3n mais 0, ou simplesmente 3n. Então essa PA, essa progressão aritmética, tem a fórmula geral dela como sendo 3n, até porque, observando, 3, 6, 9, 12, que seria o próximo, etc., são os múltiplos de 3, que a gente escreve de uma maneira geral como sendo 3n. Então, dessa forma, o 50º termo, ou seja, quando n for igual a 50, o 50º termo, então a 50, é 3 vezes 50 ou 150. Então pronto, já sabemos dessa sequência, não só a quantidade de termos, porque foi dado no enunciado, como quanto vale o último termo. Na sequência BN, e aí eu falo isso por quê? Porque ele está querendo saber os termos comuns. Então, saber o último termo vai ajudar a calcular esses termos comuns aí, que é até quando a gente vai ter essa coincidência. A outra sequência eu vou chamar de BN. BN, a outra sequência é dada por 4, 6, 8 e etc. Observe que é uma progressão aritmética de razão 2, de 4 para 6, de 6 para 8 e assim por diante. Então podemos dizer que o termo geral BN é dado por 2n, já que a razão é 2, então 2n, mas quando n é igual a 1, 2n é igual a 2. Quando n é igual a 1, 2n é igual a 2. Para dar 4, então basta fazer 2n mais 2, que aí quando n é igual a 1, 2n mais 2 é igual a 4. Quando n for igual a 2, 2n mais 2 vai dar 6. Quando n for 3, 2n mais 2 vai dar 8 e assim por diante. Então essa é a fórmula do termo geral da sequência da progressão aritmética BN. Bom, então o 50º termo dessa sequência, quando n for igual a 50, então o B50 vai ser 2 vezes 50, que é 100, mais 2, 102. Então nós temos essas duas sequências, AN e BN, e ele quer a soma dos elementos comuns dessas sequências, dos termos, seria a expressão mais adequada aqui, dos termos comuns dessas sequências. Bom, observe aqui para ficar, eu acho mais fácil para identificar esses termos comuns, a sequência AN é a sequência formada pelos múltiplos de 3. E essa sequência aqui é a sequência formada pelos números pares. 4, 6, 8, que a gente está aumentando de 2 em 2. Então são os números pares. Claro que todos eles limitados. Na sequência BN são os pares de 4 a 102. Na sequência AN são os múltiplos de 3 até 150. Se eu quero uma coisa que seja comum a ser múltiplo de 3 e ser par, basta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Par e múltiplo de 3, então nós estamos falando de números que são múltiplos. São múltiplos de 6. Se é ao mesmo tempo um número par e múltiplo de 3, múltiplo de 2, que é par, e múltiplo de 3, vai ser múltiplo de 6. Então a sequência dos números comuns é a sequência dos múltiplos de 6 que pertencem às duas sequências ao mesmo tempo. Ou seja, começando no número 6, que é o primeiro número que tem na sequência AN e na sequência BN, e aí agora vamos aumentando de 6 em 6. Então 6, 12, 18, 24. Esses são os números comuns às duas sequências. Até o último deles
No máximo que a gente pode ter uma coincidência seria até o 102, que é quando termina a sequência BN. Repare que 102 é par, ele aparece na sequência BN, e ele também é múltiplo de 3. 102 dividido por 3 dá uma conta exata, que aqui vai dar 34, ou a gente pode conferir que 102 é múltiplo de 3, somando os algarismos 1 mais 0 mais 2, que é 3, que é múltiplo de 3. Então o fato é que 102 é um dos números que vai aparecer na sequência AN. Ele é um dos múltiplos de 3. Então ele vai ser o último dos múltiplos de 6, que vão ser os elementos comuns dessas duas sequências. Então, essa sequência 6, 12, 18, 24 até 102 é a sequência dos múltiplos, é a sequência dos elementos comuns das duas sequências. E aí repare que isso aqui nada mais é do que uma progressão aritmética de razão 6. E o problema nos pede a soma dos termos dessa sequência. Vale lembrar que a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada pela soma do primeiro com o enésimo termo vezes o número de termos que nós estamos somando dividido por 2. Então a soma desses termos aqui, dessa progressão, ela é dada como sendo a soma do primeiro com o último ali que eu quero somar, que é o 102. Mas agora, quantos termos essa sequência tem? Quantos termos eu estou somando? 6 mais 12 mais 18 mais 24 até 102. Para identificarmos quantos termos estamos somando, observe que 6 é a mesma coisa que 6 vezes 1. 12 é 6 vezes 2. 18, 6 vezes 3. 24, 6 vezes 4. E assim por diante, até o 102, se nós fizermos 102 dividido por 6, isso vai dar exatamente 17. Então nós estamos indo do 1 até o 17. Então são 17 números que estão sendo somados. Então a soma de todos esses números, 6 mais 12 mais 18, 24, etc., até o 102, é a soma do primeiro com o último, 6 mais 102, vezes 17, e tudo isso dividido por 2. Ou seja, vai dar 108 vezes 17 dividido por 2. 108 dividido por 2 cancela aqui 54. E aí 54 vezes 17, resultado, a soma desses termos é igual a 918, que é a resposta.